Vamos nós, vamos em frente. Seja muito bem-vindo ao nosso plano de leitura da Bíblia anual. Estamos lendo toda a Bíblia durante esse ano, um grande privilégio de Deus para as nossas vidas. Quero dar as boas-vindas a você que está chegando, está iniciando. Vamos em frente, vamos juntos, conte conosco, ok? Você já é inscrito no canal? Ainda não? Faz isso agora. Se inscreve aí, clica no botão inscreva-se, aperta o sino de todas, para você ser sempre notificado, avisado quando nós liberarmos aqui os materiais, tá bom? Os capítulos de hoje, números 33 e 34, Evangelho de João, capítulo 12. Vamos por números, vamos começar? Já pega a sua Bíblia, pegou a Bíblia, chama aí o familiar, vamos, onde você estiver, o seu coração e a sua mente totalmente abertos para receber da palavra de Deus, ok? Números 33, verso 1, e nós lemos o seguinte na palavra de Deus. Este é o percurso que os israelitas fizeram quando saíram do Egito, organizados segundo suas divisões sob a liderança de Moisés e Arão. Por ordem do Senhor, Moisés guardou um registro escrito de seu progresso. Estas são as etapas da jornada identificadas pelos lugares onde pararam ao longo do caminho. Os israelitas partiram da cidade de Ramsés no 15º dia do primeiro mês, na manhã seguinte à primeira celebração da Páscoa. Partiram triunfantemente, à vista de todos os egípcios. Enquanto isso, os egípcios sepultavam o filho mais velho de suas famílias, que o Senhor havia ferido mortalmente na noite anterior. Naquela noite, o Senhor derrotou os deuses do Egito com grandes atos de julgamento. Depois de partirem de Ramsés, os israelitas acamparam em Sucote. Saíram de Sucote e acamparam em Etã, à beira do deserto. Saíram de Etã e voltaram para Pi-Hairote, de frente para Baal-Zefon, e acamparam perto de Migdol. Saíram de Pi-Hairote, atravessaram o Mar Vermelho e chegaram ao deserto. Viajaram 3 dias pelo deserto de Etã e acamparam em Mara. Saíram de Mara e acamparam em Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. Saíram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Saíram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Saíram do deserto de Sim e acamparam em Dófica. Saíram de Dófica e acamparam em Aluz. Saíram de Aluz e acamparam em Refidim, onde não havia água para o povo beber. Saíram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Saíram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote Atahavá. Saíram de Quibrote Atahavá e acamparam em Azerote. Saíram de Azerote e acamparam em Ritmá. Saíram de Ritmá e acamparam em Rimon-Pérez. Saíram de Rimon-Pérez e acamparam em Libna. Saíram de Libna e acamparam em Rissa. Saíram de Rissa e acamparam em Quelata. Saíram de Quelata e acamparam no Monte Sefer. Saíram do Monte Sefer e acamparam em Harada. Saíram de Harada e acamparam em Maquelote. Saíram de Maquelote e acamparam em Taate. Saíram de Taate e acamparam em Terá. Saíram de Terá e acamparam em Mítica. Saíram de Mítica e acamparam em Rasmona. Saíram de Rasmona e acamparam em Moserote. Saíram de Moserote e acamparam em Bene-Jaacã. Saíram de Bene-Jaacã e acamparam em Or-Gigdade. Saíram de Or-Gigdade e acamparam em Jotbatá. Saíram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Saíram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Saíram de Ezion-Geber e acamparam em Cádiz, no deserto de Zim. Saíram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira de Edom, enquanto estavam ao pé do Monte Or.
por ordem do Senhor, o sacerdote Arão subiu ao monte e morreu ali. Isso aconteceu no primeiro dia do 5º mês, 40 anos depois que Israel saiu do Egito. Arão tinha 123 anos quando morreu no Monte Hor. O rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, na terra de Canaã, soube que os israelitas se aproximavam de sua terra. Saíram do Monte Hor e acamparam em Zalmona. Saíram de Zalmona e acamparam em Punom. Saíram de Punom e acamparam em Obote. Saíram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, na fronteira de Moabe. Saíram de Ijé-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Saíram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Saíram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, perto do Monte Nebo. Saíram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao rio Jordão, do lado oposto de Jericó. Junto ao rio Jordão, acamparam desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Enquanto estavam acampados perto do rio Jordão, nas campinas de Moabe, do lado oposto de Jericó, o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando atravessarem o Jordão para entrar na terra de Canaã, expulsem todos os povos que vivem ali. Destruam todas as imagens esculpidas ou fundidas e derrubem todos os santuários idólatras. Tomem posse da terra e estabeleçam-se nela, pois eu lhes dei a terra para a ocuparem. Distribuam a terra entre os clãs por sorteio e de forma proporcional ao tamanho de cada clã. Os clãs maiores receberão uma porção maior e os clãs menores uma porção menor. A decisão por sorteio é definitiva. Assim as porções de terra serão distribuídas entre as tribos de seus antepassados. Mas se vocês não expulsarem os povos que vivem na terra, aqueles que restarem serão como farpas em seus olhos e espinhos em suas costas. Serão um tormento para vocês na terra em que habitarem. E eu farei a vocês aquilo que planejava fazer a eles. Fechamos aqui o capítulo 33 de Números. Vamos ao capítulo 34? Vamos nós? Lemos a partir do verso 1 e a palavra diz o seguinte: Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando entrarem na terra de Canaã, que eu lhes dou como sua propriedade especial, estas serão as fronteiras. A região sul se estenderá desde o deserto de Zin, ao longo da divisa com Edom. A fronteira sul começará no leste, na extremidade do Mar Morto. Ela se estenderá pelo sul, passando pela ladeira do Escorpião, em direção a Zin. Seu extremo ao sul será Cades Barneia, de onde seguirá até Azar-Adar e de lá até Asmon. De Asmon, a fronteira fará uma curva em direção ao ribeiro do Egito e terminará no Mar Mediterrâneo. A fronteira oeste será o litoral do Mar Mediterrâneo. A fronteira norte começará no Mar Mediterrâneo e se estenderá para o leste até o Monte Hor e de lá até Lebo-Hamate, seguindo em direção a Zedade e continuando até Zifron, e daí até Azar-Enã. Essa será a fronteira norte. A fronteira leste começará em Azar-Enã e se estenderá até o sul até Sefã e descerá até Ribla, do lado leste de Aim. De lá descerá beirando o lado leste do Mar da Galileia e depois acompanhando o rio Jordão até o Mar Morto. Essas são as fronteiras de sua terra. Então Moisés disse aos israelitas: este território é a herança que vocês repartirão entre si por sorteio. O Senhor ordenou que a terra seja dividida entre as 9 tribos e meia restantes.
As famílias das tribos de Ruben e Gade e da metade da tribo de Manassés já receberam suas porções de terra do lado leste do Jordão, do lado oposto de Jericó, na direção do nascer do sol. O Senhor disse a Moisés: o sacerdote Eleazar e Josué, filho de Num, são os homens escolhidos para repartir a terra entre o povo. Nomeiem um líder de cada tribo para ajudá-los com a tarefa. Estas são as tribos e os nomes dos líderes. Da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Da tribo de Simeão, Samuel, filho de Amiúde. Da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. Da tribo de Dan, Buque, filho de Jogli. Da tribo de Manassés, filho de José, Raniel, filho de Éfode. Da tribo de Efraim, filho de José, Quemuel, filho de Siftã. Da tribo de Zebulon, Elisafã, filho de Parnaque. Da tribo de Sacar, Paltiel, filho de Azã. Da tribo de Aser, Aiúde, filho de Selome. E da tribo de Naftali, Pedael, filho de Amiúde. Estes são os homens que o Senhor nomeou para repartir as porções da terra de Canaã entre os israelitas. E aqui nós fechamos os capítulos de Números, capítulo 34. Fechamos os capítulos do Antigo Testamento, vamos ao Novo Testamento, vamos ao Evangelho de João, capítulo 12. Lemos a partir do verso 1 e a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse: este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Quando o povo soube da chegada de Jesus, correu para vê-lo e também a Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os principais sacerdotes decidiram matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos do povo os haviam abandonado e criam em Jesus. No dia seguinte, correu pela cidade a notícia de que Jesus estava a caminho de Jerusalém. E uma grande multidão de visitantes que tinham vindo para a Páscoa tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, cumprindo a profecia que dizia: não tenha medo, povo de Sião. Vejam, seu rei se aproxima, montado num jumentinho. Seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Depois que Jesus foi glorificado, porém, eles se lembraram do que havia acontecido e perceberam que era a respeito dele que essas coisas tinham sido escritas. Muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo e o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros. Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal. Então os fariseus disseram uns aos outros: não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo o segue. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram: por favor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe falou a esse respeito com André, e os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado.
Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Quem ama sua vida neste mundo, a perderá. Quem odeia sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. Agora minha alma está angustiada. Acaso devo orar, Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Pai, glorifica teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão, enquanto outros afirmavam que era um anjo havia falado com ele. Então Jesus lhes disse: a voz foi por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante deste mundo será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim. Ele disse isso para indicar como morreria. A multidão disse: entendemos pelas Escrituras que o Cristo viveria para sempre. Como pode dizer que o Filho do Homem morrerá? Afinal, quem é esse Filho do Homem? E Jesus respondeu: minha luz brilhará para vocês, só mais um pouco. Andem na luz enquanto podem, para que a escuridão não os pegue de surpresa. Quem anda na escuridão não consegue ver aonde vai. Creiam na luz enquanto ainda há tempo. Desse modo vocês se tornarão filhos da luz. Depois de dizer essas coisas, Jesus foi embora e se ocultou deles. Apesar de todos os sinais que Jesus havia realizado, não creram nele. Aconteceu conforme o profeta Isaías tinha dito: Senhor, quem creu em nossa mensagem? A quem o Senhor revelou o seu braço forte? Mas o povo não podia crer, pois, como Isaías também disse, o Senhor cegou seus olhos e endureceu seu coração, para que seus olhos não vejam e seu coração não entenda, e não se voltem para mim, nem permitam que eu os cure. As palavras de Isaías referiam-se a Jesus, pois viu sua glória e falou sobre ele. Ainda assim, muitos creram em Jesus, incluindo alguns dos líderes judeus. Eles, porém, não declararam sua fé abertamente, por medo de que os fariseus os expulsassem da sinagoga. Amaram a aprovação das pessoas mais do que a aprovação de Deus. Jesus disse em alta voz às multidões: se vocês creem em mim, não creiam apenas em mim, mas também naquele que me enviou. Pois quando veem a mim, veem aquele que me enviou. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Não julgareis aqueles que me ouvem, mas não me obedecem, pois vim para salvar o mundo e não para julgá-lo. Mas todos que me rejeitam e desprezam minha mensagem serão julgados no dia do julgamento pela verdade que tenho falado. Não falo com minha própria autoridade. O Pai que me enviou me ordenou o que dizer. E eu sei que o mandamento dele conduz à vida eterna. Por isso digo tudo o que o meu Pai me mandou dizer. E aqui nós encerramos capítulo 12 de João, os capítulos do dia do nosso plano de leitura da Bíblia. Vamos orar, eu quero orar por você para finalizarmos. Só antes de pedir e lembrar que o seu like ele abençoa muitas vidas. O seu gostei, o seu joinha, tá? Deixa ele agora, faz isso, aperta aí nele agora e vai compartilhando também. Clica no compartilhar, manda para os seus grupos, manda para a sua lista. Abençoa muitas vidas com a palavra de Deus. Pai, meu Deus, Jesus vivendo os seus últimos momentos, Senhor. Nós te louvamos pelo teu milagre. Nós te louvamos, Senhor, pela a tua vida, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Tua palavra enche o nosso coração, Senhor.
Tua palavra, Senhor, nos edifica, nos exorta, nos cura. Que ela faça isso, Senhor, em cada um de nós que está aqui nesse momento, ouvindo, Senhor, tua verdade. Senhor, vendo, Senhor, que o Senhor veio para os seus, mas os seus não o receberam. O Senhor cegou seus olhos, endureceu seu coração. E o Senhor tinha um plano maior. O Senhor queria alcançar todos nós, a toda criatura, a todo mundo. E nós estamos, Senhor, disseminando a Tua palavra, pregando o Teu evangelho, falando do Teu amor, testemunhando dos Teus milagres. Nós abençoamos cada um dos irmãos que estão aqui. Que essa palavra toque profundamente nos corações deles. Uma semente poderosa de vida em cada interior. Que essa semente faça brotar a esperança da glória, a esperança do céu, a esperança de estarmos juntos contigo nos ares, de vivermos, Senhor, na Tua presença, Senhor, de irmos contigo, de Senhor vir buscar a Sua igreja. Eu quero abençoar cada um dos meus irmãos que está aqui, cada família representada, Senhor, cada pedido, cada coração, cada história. O Senhor é o Deus de cada um. Foi o Senhor que sonhou, projetou, autorizou a vinda de cada um ao mundo. Por isso, Senhor, vem, Deus, ajustar a rota de cada um, abençoar, abrir os caminhos, tirar os impedimentos, Senhor, prosperar na terra, Senhor, tocar nos corações. Eu abençoo com toda sorte de bênçãos espirituais, todos que estão aqui, que estão vendo gravado depois. Seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Seja cheio de paz, seja cheio de alegria, seja cheio de gozo, seja cheio da bênção de Deus, que enriquece e não acrescenta dores. Que o Senhor te faça, meu Deus, um grande homem, uma grande mulher, um grande profeta de Deus na terra. Seja tremendamente usado por Deus, por onde você for, onde você passar. Sua vida seja um grande impacto na vida de muitos outros. Nós o abençoamos nesse dia, consagramos todo esse dia na Tua presença, meu Pai. Tudo fazemos e oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. E você que está aí do outro lado, você crê comigo, repete comigo aí, amém e amém, e glória a Deus e aleluia. Beijo grande no seu coração, fica na paz do Senhor Jesus. Se o Senhor permitir, amanhã estaremos de volta, 7:7, nos capítulos do dia do plano de leitura da Bíblia anual. Deus abençoe sua vida. Beijo no seu coração. Tchau, tchau.